Bem-vindos mais ao primeiro episódio da Startup of the Month. Eu sou a Marta e temos aqui hoje João Graça. Obrigada por teres aceitado estar aqui connosco. Muito obrigado. Vamos começar então por uma pequena contextualização. Queria então perguntar o que é a Unbubble e qual é que é a vossa missão. Bem, a Unbubble é uma empresa de tecnologia cuja missão é eliminar as barreiras da linguagem. Ou seja, é verificar que as pessoas não falam todas a mesma língua e que nunca vão falar e que isso é um problema para as pessoas comunicarem. Não só ao nível pessoal, mas ao nível empresarial. Se tu és uma empresa e queres comunicar com os teus clientes, se comunicares na língua tens bastantes vantagens. E basicamente esta é a nossa missão, eliminar barreiras linguísticas. Ok. E como é que começou esta ideia? E porquê algo relacionado com a tradução? Olha, voltando um bocado atrás, eu fiz um doutoramento aqui no técnico e nos Estados Unidos, em processamento de língua natural, inteligência artificial, muito relacionado com tradução. O Vasco, um dos meus cofundadores também, em Carnegie Mellon. E nós, quando voltámos a Portugal, conhecemos através de um amigo em comum e começámos a trabalhar numa outra startup que não funcionou. Depois saltámos os dois para outra startup e não éramos os fundadores, éramos a equipa técnica, que também não funcionou e contratámos o Hugo e o Bruno, que são fundadores da Unbubble. Foi uma experiência gira, estávamos aqui à frente, mesmo aqui neste prédio aqui de esquina, por isso é que eu fui lá tomar o pequeno almoço. E não funcionou. E nós descobrimos que queríamos muito trabalhar juntos, adorámos trabalhar juntos. Já tínhamos começado com a questão de fazer surf todas as semanas, etc. E então, fomos um fim de semana aos 4 para Algesur, e que a ideia era pensar, o que é que a gente vai começar, uma empresa nossa que queremos começar. E a área da linguagem é uma área que me fascina a mim e ao Vasco, que a gente já tinha trabalhado muito nisso, e começámos a pensar na primeira tradução. Ou seja, o Google Translate estava cada vez melhor, mas ainda não era bom o suficiente para tu teres confiança de usar o Google Translate para enviar uma mensagem para o cliente. Começámos a pensar como é que a gente podia usar isso, usar humanos, melhorar a tecnologia. Começámos a falar com várias pessoas que conhecíamos. Eu lembro que uma das primeiras pessoas com quem a gente teve validação foi com o Uniplexis. Fomos almoçar com eles e disseram, sim, isso realmente é uma chatice, porque quando as pessoas falam connosco em alemão, nós não sabemos como responder. Eu lembro que na altura nós estávamos a pensar, mas se a gente faz uma aplicação que é só dizer thumbs up para a tradução, ou queremos mesmo melhorar a tradução. Okay. Por exemplo, falar com alguns colegas nossos que tinham casas no Booking, a alugar, e eles dizerem que no Booking, não, do Airbnb? No Airbnb. Okay. A dizer, eu quando recebo uma mail francês ou italiano me desenrasco, agora quando é em alemão não faço a mínima ideia. E pronto, e começou um bocado a partir daí. Então nós começámos, na altura tínhamos aquela da startup, não tinha funcionado, tivemos a trabalhar para aí 6 meses só por nós, sem receber nada, escutarmos o dinheiro todo, e começámos a montar as várias peças. E aí usámos muito aquilo que tínhamos aprendido no nosso doutoramento, usámos muito das ligações que tínhamos na academia, na indústria, e depois fomos para os Estados Unidos, para o Y Combinator. E depois começou a história. Eu também queria perguntar porque é que se chama Unbubble? Porque é que é esse nome? Olha, o nome é espetacular. Pois é isso, mas e nós não temos crédito nenhum nisso, para dizer a verdade. Não, assim, nós quando começámos a à procura de nomes, e tivemos imensos nomes. O primeiro foi, uns queriam Vakrit, que era a deusa nórdica da linguagem, outros queriam Atlas, tipo eu, porque era a língua, a comunidade, e não gostávamos nenhum dos nomes. E lembro que houve um dia que nós tivemos uma tarde inteira aos 4 no escritório, aqui à frente, num quadro branco, a escrever nomes, etc. E nisto, às vezes fomos embora para casa, e no outro dia chegámos lá e está escrito lá, Unbubble. E nós, tipo, fogo, esta porcaria é espetacular. E ficou Unbubble. O que é que tinha acontecido? Na altura, a BTI tinha lá 2 pessoas. Porque aquilo era suposto ser um centro de incubação para startups do técnico, nunca arrancou. Uma delas era o Macedo, que depois trabalhou com a Unbubble durante muito tempo. E ele estava a falar com o Manel e tiveram a ideia de nome Unbubble e escreveram lá Unbubble. Que era basicamente reverter o efeito da Torre Babel. E nós ficámos completamente apaixonados por esse nome e ficou esse nome. Que tivemos quase a perder, essa é uma história engraçada, no Y Combinator, que foi o Paul Graham, que é a pessoa que está à frente do Y Combinator, é obcecado sem ter o domínio.com. Ele diz, se não tiveres o domínio.com, não és uma empresa séria, ninguém vai levar a sério, não vais levantar dinheiro. E nós não tínhamos, nós tínhamos o Unbubble.co. Ok. E houve um dia que ele nos chamou e disse, olha, eu sei que toda a gente adora o nome, toda a gente está muito atento ao nome e pensam que já tem a marca. Nesta fase, a vossa marca não vale nada. Por isso, das duas, ou vocês arranjam o Unbubble.com, ou daqui a uma semana vêm cá que eu vou-vos mudar o nome. O Paul Graham é muito assim, é A ou B. E nós andámos na altura a Sofia, que também é uma das cofundadoras, andou ao telefone com o gajo que tinha registrado o domínio há 8 anos, porque não tinha feito nada com ele, que queria um balúrdio de dinheiro, até que chegámos um dia às 5 da tarde e dissemos, tu ou assinas isto em 2 horas, e ainda custou algum dinheiro, mas não foi muito, ou então não vale a pena, porque a gente tem que ter com o Paul Graham, ele quer me dar o domínio, por isso deixa de ser significativo. E lá nos deu o domínio. E ficou Unbubble, que é uma marca que eu gosto bastante. Pois, eu também gostei imenso do nome e não estava a perceber bem como é que tinha surgido, tinha alguma razão por trás. Ou assim. É a Torre Babel. Porque tinha essa história da Torre Babel, em que basicamente os humanos estavam a tentar construir uma torre para chegar a Deus.
Exato. E Deus castiga, para vos castigar por a ambição deles, destruiu a torre e fez cada pessoa falar uma língua diferente para eles não poderem colaborar outra vez e construir uma torre. Então, Unbabel, a ideia é desfazer isso que Deus fez, que é... Exato. O que Deus fez foi criar barreiras de comunicação e nós queremos desfazê-las. Muito bem pensado, por acaso. E já que houve assim tantas dificuldades como estavas a contar, sentiste alguma vez que querias desistir? É assim, para te ser honesto, acho que esse pensamento passou-me pela cabeça, mas nunca a sério. O que é que quer dizer? Às vezes passas por dificuldades e pensas, pá, porra, porquê é que eu estou a fazer isto? Porquê é que eu não vou trabalhar para uma empresa, ganhar o meu dinheiro ou fazer outra coisa? Mas depois, sempre que eu pensei nisso um bocadinho mais a sério, tipo, não há nenhum sítio no mundo que eu gostasse mais de estar. Repara, eu sou uma pessoa que, originalmente, sou pessoa de investigação, eu adoro investigação. E nós na Unbabel estamos a fazer investigação de ponta. Nós temos publicações nas melhores conferências internacionais, mais do que eu tinha quando era aluno de doutoramento e pós-doc dentro da Unbabel. Nós temos uma equipe, nós temos mais de 20 PhDs a trabalhar na Unbabel. E tínhamos desde muito inicial, nós com 7 pessoas, além dos founders, dos quais 2 eram PhDs, contratámos mais 2 para lidarem a parte de research, que é uma coisa que eu adoro. Temos imensas parcerias com CMU, com a Universidade de Edimburgo, ou seja, eu consigo fazer research, ao mesmo tempo consigo fazer um produto que está a mudar o mundo. Ou seja, eu não consigo pensar em nenhum sítio que eu sei, pá, se eu pudesse trabalhar para este sítio, se cá estava melhor. Não, é mesmo eu quero resolver este problema. Eu sou um bocado obcecado com resolver o problema, que ainda não conseguimos. Então, honestamente, às vezes estás frustrado e apetece dizer mal do mundo e dizer mal de tudo, mas isso acontece a todos, mas nunca houve nada que eu pensasse ser. Aliás, eu recebo vários convites, como quase todos hoje em dia, para posições, no meu caso de CTO, em empresas bastante grandes, e eu nem sequer considero uma coisa que eu digo, pá, não, estou 100% focado na Unbabel. Sabes que nós sentimos que não fizemos nada, nós sentimos que estamos muito no início e que o objetivo que a gente autopropôs, ainda nem sequer começámos a scratch the surface. Yeah. E é um bocado, ao mesmo tempo, somos uma empresa de quase 400 pessoas, mas o objetivo que estava lá, ainda não fizemos quase nada, logo ainda é muito cedo para sequer pensar nas aventuras. Acho bem, acho que isso é uma pessoa então realizada, diria. Sim. Outra coisa que eu também queria perguntar, que é, se uma pessoa quisesse agora começar uma startup, darias algum conselho? Pá, eu daria muitos. Primeiro conselho mais óbvio é, queres, faz. Porque, honestamente, a primeira barreira que tu tens é a de começares a fazer. Isto para a luta, fazeres, pá, aquela expressão de arregaçar as mangas, isso é uma coisa bastante importante. Eu sinto isso um bocadinho como quando eu entrei para a informática, tu se calhar vais ligar com isso, a primeira sensação de programar. Tu tens uma dificuldade em começar porque parece que tens medo de fazer alguma coisa que vai partir tudo, mas os computadores não explodem. É um bocado com isso, mas depois começares a fazer, pá, podes falhar, podes começar outra. Nós foi 3 até chegarmos à Unbabel. Outra coisa é, eu acho que uma pessoa tendo no técnico tem uma vantagem, que é o técnico dá-te um conhecimento tecnológico espetacular. E na minha opinião, é muito mais fácil criar uma startup que tem uma unfair advantage em qualquer coisa de tecnologia, como nós tínhamos na Unbabel, do que começar só com uma ideia de negócio, porque aí é muito mais fácil alguém copiar. Pois é isso. Logo, eu diria que pessoas da vossa idade, a primeira coisa é, pá, aprendam o máximo que conseguirem. Tornem-se muito bons em alguma coisa e, ao mesmo tempo, tentem ter a capacidade, que não é fácil, por exemplo, eu não tinha, o Vasco tem, de, além da parte de research, sempre bons numa coisa, perceber como é que isso se pode aplicar realisticamente no mundo real. E porque o que vocês vão tentar arranjar é um problema que a vossa solução resolva. E o que acontece muito a malta como nós às vezes é que temos a tecnologia e estamos à procura de um problema para resolver. Depois há a malta que é mais de business, que tem um problema e está à procura de tecnologia. O ideal é algures no meio. Mas se eu tivesse que escolher entre alguém que vem de business ou alguém que sabe fazer, eu prefiro alguém que sabe fazer. E, nomeadamente, sempre no Y Combinator, na altura que eu estive lá, eles não aceitavam startups que não tivessem os doers. Porque senão é muito difícil. Se achar uma pessoa de business é muito difícil porque tens que gastar muito dinheiro outsourcing, depois as coisas mudam. Mas eu diria basicamente queres começar? Começa. Pá, fala com pessoas. Aquela sensação de não vou contar a minha ideia a ninguém que alguém pode copiar é a coisa mais parva que existe. Porque toda a gente está ocupada, ninguém vai copiar. Sabes? Fala, valida, itera e depois é começar a fazer. E as coisas vão falhando. Então, nós, na Unbabel, a ideia que nós começámos foi muito parecida com o que temos agora, mas entretanto andámos assim completamente ao zigue-zague, a achar não é isto, não, é aquilo. É isso. E aproveitem enquanto estou aqui. Queria então agora passar para uma rubrica nossa, que é basicamente a definição de sucesso para vocês, e também vamos fazer uma espécie de uma introspeção pessoal para entender quais é que são as características por trás do vosso sucesso. A primeira coisa que eu queria perguntar é, se conseguisses descrever a tua startup numa palavra, qual é que seria? Olha, isso é interessante. É uma pergunta difícil, mas... Sim. Não, eu também não sou muito bom jogo de palavras. Não, eu acho que somos pessoas curiosas. Nós gostamos de saber, sabes? Nós gostamos muito da Unbabel, falamos muito, queremos perceber. Outra é resilientes, mas isso acho que quase todas as startups são. Ou seja, tu levas muita pancada, muitas coisas correm mal e tens que continuar a acordar bem disposto. E principalmente se tu és da equipa inicial ou de um nível mais de leadership, tu tens que acordar com resiliência, sabendo os problemas todos que estão a acontecer, porque todas as startups são um shit show, e ao mesmo tempo tens um conjunto de pessoas para motivar.
Ou seja, tu podes saber que a tua ronda está quase a acabar de dinheiro e que tens de contar uma nova ronda e que os números não estão lá, isso é tudo difícil. Pá, tu tens de chegar ao escritório e não é mentir, mas tens que dizer que há um caminho para a frente, positivo e bom, para animar não sei quantas pessoas. Logo, resiliência. Nós na Ambel somos bastante curiosos. Pá, somos boas pessoas, sabes? Nós somos muito, gostamos que as pessoas estejam bem. A Ambel tem uma questão interessante, que é nós somos um bocado como uma família. Com tudo o que tem de bom e tem de mau. Que é, quando estás lá é ótimo. Quando queres ir por alguma razão, normalmente é tipo quando te chateias com a namorada. Porque é uma ligação de pessoal tão forte. Mas eu prefiro que seja assim, dentro com as coisas boas e más. Sim, sim, é sempre bom ter um nível de amizade mesmo para E tu vês pessoas que saíram, que depois de saírem pensavam algum tempo, tipo, na Ambel realmente também era diferente, porque as pessoas evoluem, querem mudar de emprego, ou porque a Ambel não lhe dá o caminho para crescimento que elas querem, ou porque têm ideias diferentes de como é que a Ambel ia crescer e não se alinham e saem, só que normalmente aquilo não é só um emprego, como nós temos uma relação muito próxima e temos o surf, temos essas coisas, estamos sempre muito juntos, as pessoas quando saem, quase não é só sair, o que está a mudar um bocadinho, somente o confinamento mudou isso, porque tu não estando junto, esse tipo de ligações mais próximas acaba por se desvanecer, se é uma coisa boa ou má é outra discussão. Mas eu lembro nas alturas iniciais, sempre que saía alguém era assim, era difícil. Pois, havia uma carga emocional gigante. Pois então, eu acho que agora também é outra pergunta um bocadinho complicada, que é, qual é que é a vossa definição de sucesso? Isso é interessante. Para a Ambel, o meu sonho, quando é que eu acho que a Ambel vai ser sucesso? Quando formos uma empresa muito grande, ainda a Ambel, ou seja, não é a ser adquirida por tua empresa, e que tenhamos de facto conseguido resolver este problema aproximar-nos mais, ou seja, conseguimos realizar a nossa missão. Coisas que eu gostava de fazer, eu gostava de fazer um IPO, não que seja necessário, mas que é um bocado um marco de, se tu fizeres isto é porque chegaste a ser grande, porque senão ninguém vai dar, é um bocado aquelas coisas que adorava, não é relevante, mas para mim o sucesso é isso, é ser uma empresa grande. Eu acho que é interessante porque eu estive na Startup Madeira na segunda-feira passada a dar uma talk, e muitas pessoas estavam lá, são startups mais pequenas, que olham para a Ambel como um caso de sucesso. Eu não olho, sabes, eu acho que ainda falta muita uma coisa. startup, ainda falta muita coisa. Se nós morrêssemos amanhã, e isto não é quer dizer que a gente não fez muita coisa e que não inspirou muita gente e que não mas para mim eu senti tipo, porra, sabes, é morrer na praia. Por isso acho que é chegar a esse ponto, em que a gente tem uma empresa sólida a resolver este problema. Sim, eu acho que é bom ainda sentir que há muita coisa para fazer, porque assim continuas entusiasmado para querer fazer mais. Claro. O único exemplo que eu não me importava de ser adquirido é se fosse pelo alfabeto e a gente fosse o U. Aí tudo menos mal. Queria então agora também perguntar um pouco pela tua experiência no técnico. Basicamente queria perguntar como é que foi e se de alguma maneira inspirou a tua startup. Eu acho que já, porque deu-te conhecimento para começares na programação e assim. É assim, eu tenho uma relação com o técnico bastante grande. Ou seja, eu fiz aqui o curso, depois fiz aqui o mestrado, dei aulas aqui, depois fiz o doutoramento aqui e misto com os Estados Unidos, depois voltei para aqui para fazer um pós-doc. Sabes, estive aqui muito tempo. Primeiro, eu acho que o técnico dá-te uma característica muito boa, que é dá-te o conhecimento, mas tem uma coisa que às vezes é desagradável quando tu és estudante, mas que é muito bom para o futuro, que é obriga-te a desenrascar. Sabes, não te fazem papinha, tipo, está aqui o problema, vai resolver. Sim, é verdade. E isso é uma coisa ótima, porque no fundo, tu sabes, uma startup, o que tu tens está aqui um problema, resolve. E aí tens uma escola espetacular. Depois pode ser que a formação é boa. Eu tive a sorte de fazer o doutoramento da UPenn, que é uma universidade da Ivy League, que na altura que eu estava lá era provavelmente do top 3 de machine learning do mundo. Estava lá o Fernando Pereira, que é o Head of Research da Google, estava não sei quantas pessoas. Eu cheguei lá super receoso, sabes, com impostos de síndrome, tipo, esta malta voa toda e tens lá pessoas espetaculares. Olha que eu cheguei lá e fui ótimo aluno. Então na cadeira de machine learning, também que fartei-me de estudar, no início fui o melhor aluno de todos. E isso mostra que a formação que tu trazes daqui é boa, que não tens de ter qualquer sentimento de capacidade com pessoas que estão doutoramento no MIT, etc. E isso é uma coisa bastante boa. Depois, eu sou, como digo, sou muito próximo do técnico. Eu comecei há 10 ou 11 anos atrás a Lisbon Machine Learning Summer School, que se tornou a maior escola de Machine Learning da Europa, com o técnico. Fazemos no técnico, sempre temos o apoio do técnico. O técnico foi o Luís Caldas que nos deixou ir para ali, ou seja, sempre houve uma relação muito próxima com o técnico. Tenho N projetos de investigação com o técnico, nomeadamente com o L2F, que é de onde eu venho, mas também com o IT. Ou seja, há uma relação muito grande que eu espero que não acabe, porque neste momento continuo a ter imensas relações. Estou a orientar o aluno de doutoramento neste momento. Nós na Ambel temos várias orientações de doutoramento, mestrado, com professores do técnico. Não trabalhamos exclusivamente com o técnico, temos uma ligação muito forte há muitos anos. Por isso eu acho que é uma ligação bastante forte. Ok, então com isto damos encerrada a nossa entrevista. Mais uma vez obrigada por teres aceitado. Obrigado. Temos então aqui também um caderno para te dar. Muito obrigado. Espero que continuem com o sucesso que têm tido até agora. Obrigada.